Vamos olhar agora para o segundo parágrafo do texto. Eu irei ler uma frase, retomá-la e fazer o comentário. A primeira, então, frase de Freud. Diz ele: os pensamentos oníricos e o conteúdo onírico se mostram a nós como duas figurações do mesmo conteúdo em duas línguas diferentes. Ou melhor, o conteúdo onírico se apresenta a nós como uma tradução, é a palavra. E no alemão é Übertragung, que também é transferência. Então, se apresenta para nós como uma tradução ou como uma transferência dos pensamentos oníricos numa outra forma de expressão, cujos signos e leis sintáticas devemos chegar a conhecer pela comparação entre o original e a tradução. O que acontece aqui é que nós estamos lidando com pelo menos três coisas ou três instâncias diferentes. Vamos dizer assim, três continentes. Em primeiro lugar, o continente mais fácil de falar, que é aquele da consciência, da vigília, onde está o eu, que é aquele que recebe o sonho como memória, como lembrança, após o acordar. O sonho em si mesmo, como rebus, como figuração que nós lembramos, está, digamos, em um continente intermediário e está às portas de um outro continente que faz parte daquilo que Freud chamou a primeira instância nesse momento, que é uma andere Schauplatz, uma outra cena. Nessa outra cena, que é retirado a ideia de Shakespeare, também está o conteúdo onírico, ou seja, o rebus. Mas mais abaixo do palco está situado aquilo que nós chamamos de conteúdo latente, que são os pensamentos oníricos. Ele diz assim: os pensamentos oníricos e o conteúdo onírico se mostram a nós como duas figurações do mesmo conteúdo, ou seja, da mesma coisa, não são duas coisas diferentes, eles são representações da mesma coisa, ou seja, o conteúdo onírico, que é o lembrado, que é o, digamos, o meu sonho, a minha pintura, aquilo que vai deixar os surrealistas malucos, e os pensamentos subjacentes, que são descobertos pelo processo da livre associação, falam do mesmo conteúdo, como figurações diferentes. E são duas formas de linguagens diferentes. O sonho tem a característica principal de ser imagético, de ser formado por Bildungs, por representações de imagem, por uma construção, Bildung como construção imagética, a partir de referências escondidas ou não reveladas na própria representação, mas levemente indicadas, mas que podem ser perseguidas. Ou seja, se apresentam como uma tradução dos pensamentos oníricos numa outra forma de expressão. Então, nós temos uma camada abaixo de pensamentos oníricos que pode ser representada, pode ser vista numa outra forma de expressão. Aí ele entra com uma apropriação de uma
teoria da linguagem, ou, digamos, um começo de uma filosofia da linguagem psicanalítica, quando ele vai dizer, e eu retomo, o conteúdo onírico, o sonho, né, se apresenta a nós como uma tradução dos pensamentos oníricos numa outra forma de expressão, cujos signos e leis sintáticas devemos chegar a conhecer pela comparação, ou seja, Freud está usando uma análise comparatista entre o original, que estaria na dimensão da primeira instância, dos pensamentos oníricos, e a sua correspondente tradução, que é o sonho, que é a pintura. Então, se você pensar num pintor como Rafael Sanzio, que vai pintar a escola de Palas Atenas, e vai botar Platão, só que no lugar da efígie de Platão, dentro dos bustos e representações mais ou menos conhecidas, né, vai colocar Leonardo. E Sanzio vai fazer com esse aspecto uma condensação, como diz Freud. Depois nós vamos ver isso, ele vai citar exatamente esse caso do Rafael Sanzio, numa linguagem pictográfica que está carregada de pensamentos inconscientes que levam o pintor a produzir aquele tipo de obra que provoca espanto no Papa. Isso dentro de uma esteira de pensamento próximo à angústia da influência, já visto por nós, colocada por Harold Bloom. O que nós temos nessa primeira grande frase de Freud? É que nós estamos aqui trabalhando com uma espécie de duas línguas, dois sistemas de referência diferentes. Na realidade, o sistema mais próximo que a gente tem como alcançar é o sistema de referência do sonho, porque ele é, mesmo quando absurdo, identificável nos seus caracteres imagéticos e que nos assustam, né? Um filósofo, com túnica, vai representar um homem. Entretanto, o funcionamento semiótico, poderia dizer de certa forma, né, dos pensamentos latentes, oníricos, inconscientes, é que é algo extremamente complexo de se encontrar. Nesse capítulo que nós estamos, o Freud vai começar a destrinchar a gramática e a sintaxe desse organon do inconsciente. Seguimos com essa nossa leitura na primeira parte. Os pensamentos oníricos, diz Freud, são facilmente compreendidos tão logo tomemos conhecimento deles. Ou seja, os pensamentos oníricos, que são inconscientes, através do movimento de trabalho do sonho da livre associação, quando emergem, mostram duas coisas importantes. A sua conexão relacional, e não causal, relacional, com aquele elemento estrutural da figuração do sonho, do conteúdo onírico, e os nexos que possibilitaram essa relação de transformação do pensamento onírico no conteúdo onírico, do pensamento onírico latente, né? Quando isso acontece, o sujeito muitas vezes diz, e ele abre uma nova estrutura de representações nas quais ele pode falar sobre isso. Vamos seguir.
O conteúdo onírico se apresenta numa espécie de pictografia. Como eu falei antes, ele tem uma ideia, uma mostração imagética, uma Bildung. Ele aparece como se fosse por caracteres pintados, ou como uma pintura, muitas vezes. Em muitos casos, de pessoas com cheiros, sons, cores, inclusive, né? Cujos signos cabe traduzir, aí lembram que tem transferir, né, aí na palavra, um a um desses caracteres apresentados, na linguagem dos pensamentos oníricos. Mas não se trata aqui de um trabalho de tradução, no mesmo sentido como é proposto, por exemplo, por uma tradução intertextual ou intersemiótica ou interlingual. Como, por exemplo, é o trabalho de Chomsky, que é um trabalho maravilhoso, e que o Google utiliza alguma coisa dos algoritmos de Chomsky para fazer o Google Tradutor. Você coloca a palavra Leben, em alemão, numa caixa, e aperta um botão e escolhe a língua portuguesa. Vida. Ele vai dar. Por quê? Porque aqui é uma correlação ponto a ponto de dicionário. O que acontece nesse caso é diferente. Vamos lá. De novo. O conteúdo onírico se apresenta em uma espécie de pictografia, cujos signos pictográficos cabe traduzir um a um na linguagem dos pensamentos oníricos. Mas como pode um signo pictográfico de uma pessoa ser o mesmo que de outra? Não são. Mesmo que uma pessoa sonhe ao mesmo tempo que outra pessoa sonhe com a mesma figura humana, a representação e a organização sígnica para ambos será completamente diferente. Então, aqui nós já temos um elemento diferencial que somente a posição analítica de Freud diante da linguagem, seja ela qual for, faz a diferença. Nós vamos ver isso um pouco mais detalhadamente adiante. Vamos lá, a última parte, antes de seguir para a segunda parte do segundo parágrafo. Então, vou encerrar a primeira parte. Cometeríamos um engano evidente se quiséssemos, diz Freud, ler esses signos segundo o seu valor imagético, em vez de fazê-lo de acordo com a sua relação sígnica. Eu não desprezo um valor imagético da tradição ocidental para uma determinada imagem. Mas a posição de Freud é uma posição extremamente interessante. Ao mesmo tempo que uma figuração num sonho pode ter uma referência cultural partilhada por todos, que é a mesma, a qual seria, por exemplo, utilizada por Artemidoro para uma interpretação dos sonhos externa sobre um sujeito, ou até por Jung, o Freud vai dizer que não podemos cair nesse ponto de vista. Nós temos que ler o signo figurativo segundo o seu valor imagético, de acordo com a sua relação sígnica em relação ao pensamento onírico latente que emerge e em relação aos demais elementos figurativos que estão presentes no sonho. Por quê? Entre um elemento figurativo do sonho e outro elemento figurativo do sonho, pelo processo analítico de comparação, o sujeito vai associar mais outros elementos que serão outros pensamentos oníricos. Foi o que nós representamos na animação
de introdução com o círculo em vermelho e amarelo entre as relações, entre as mônadas pelas quais separamos o rebus do sonho, considerando cada uma delas como uma unidade monádica de representação. Com isso, nós vemos até agora que o trabalho de Freud é um trabalho muito delicado. Não teria uma forma de expressar. Ele não é um ourives, ele não é um pintor, ele não é um escultor. Ainda que ele ame os escultores como Michelangelo, como Bernini, os pintores como Leonardo, ainda que ele tenha um grande apreço pela construção cultural e pela arqueologia, o trabalho de Freud é um trabalho que está entre a pintura, a escultura, a engenharia, a arquitetura, está sempre transitando entre as coisas. E dessa transição ele retira elos de ligação. Quais são? Temos 2 continentes, pelo menos, que se abraçam e que se relacionam. O sonho, como conteúdo onírico, e a miríade de pensamentos latentes inconscientes. A possibilidade de entendermos e chegarmos à significação do sonho como realização de desejo está no caminho da livre associação, que vai estabelecer as pontes entre a figurabilidade do sonho e os múltiplos pensamentos oníricos que estão subjacentes aí. E entre os pensamentos oníricos circula aquilo que Freud vai chamar de desejo.